Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão, um espaço de encontro que reafirma o papel da universidade pública na produção de conhecimento comprometido com a sociedade, na construção de soluções com impacto social. Este evento é uma realização do ProEST-PG-UEPB, programa que fortalece a integração entre a pós-graduação e a extensão, ampliando o alcance social das pesquisas desenvolvidas na universidade com o apoio da CAPES, instituição fundamental para o fomento e a qualificação do pós-graduação no Brasil. Ao todo, são 11 projetos vinculados ao ProEST-PG nas áreas de saúde, meio ambiente, divulgação e popularização da ciência. Nesta edição, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo 3 grupos de trabalho, exposição de banners, premiação dos melhores trabalhos e momento cultural muito especial, o Sarau Chá de Ciência e Poesia, sob a organização de J. Lima Cordelista, promovendo o encontro entre ciência e arte. Agradecemos a todas e todos que submeteram seus trabalhos e contribuíram para a construção desse espaço de diálogo e compartilhamento de saberes. Desejamos um excelente evento, repleto de trocas significativas e experiências enriquecedoras. Para compor a nossa mesa de abertura, convidamos a coordenadora do ProEST-PG-UEPB, a professora doutora Ana Paula Bispo. Convidamos a representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a professora doutora Melânia Farias. Convidamos o pró-reitor de extensão da UEPB, o professor doutor José Arlindo de Aguiar Filho. Na sequência da programação, às 10 horas teremos, daqui a pouquinho, né? Teremos a palestra de abertura, que será ministrada pela professora doutora Sheila Lucena, que já está em nosso meio, nós já acolhemos com a salva de palmas. Docente permanente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal. Dando continuidade à nossa programação, convidamos nesse momento a professora doutora Ana Paula Bispo, coordenadora do ProEST-PG, para a sua fala. Bom dia a todos. Agradeço novamente a participação de todos no evento. O ProEST-PG ele existe na UEPB desde novembro de 2023, mas a gente só conseguiu trabalhar efetivamente ele a partir de 2025, né, por várias questões de logística aí. Ano passado a gente teve um primeiro diálogos, né? E depois desse primeiro diálogos, eu acho que a gente começou a consolidar mais os grupos que fazem parte. E hoje eu desejo a vocês assim, uma discussão muito proveitosa sobre o que é realmente fazer extensão e pesquisa ao mesmo tempo. Muito obrigada. Convidamos também a fazer sua fala a representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a doutora Melânia Farias. Então, bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, dizer de que, de parte da PRPGP, é motivo de muita alegria, de muita satisfação, de muita honra estar aqui, nessa data de hoje, prestigiando esse evento. O ano passado, a gente já fez parte do primeiro Encontros. Esse ano, a gente está repetindo a dose e é muito bom estar aqui nesse auditório hoje, vendo ele repleto, de pessoas envolvidas, interessadas, empenhadas na execução e no fortalecimento desse programa.
Acho que muito já se tem falado há bastante tempo que a universidade pública ela se assenta num tripé muito importante, que é ensino, pesquisa e extensão. A gente já vem falando sobre isso, reiterando esse discurso há bastante tempo, e ele é um discurso extremamente verdadeiro. Só que, do ponto de vista do Proext PG, a gente tem aí uma nuance especial, porque é algo muito novo, né? A Ana Paula Bispo, inclusive, está de parabéns na coordenação desse programa. Eu peço uma salva de palmas para a Ana Paula Bispo, porque encarou esse desafio, que não foi fácil, né, Ana Paula? Encarou esse desafio, que ele chega com uma novidade muito grande, especialmente no âmbito da pós-graduação, porque muito já se falava da extensão na graduação, mas na pós-graduação a gente não tinha essa experiência. O que de fato aconteceu era uma descontinuidade. Você fazia graduação, fazia extensão ali na graduação e chegando, adentrando a pós-graduação, não se falava mais sobre esse pé do tripé, que sempre se falou que era importante para a universidade pública, e o Proext PG vem para, digamos, suprir essa lacuna. Mas chega muito novo. E tudo que é novo assusta, desafia e faz com que a gente, muitas vezes, precise aprender na prática, aprender fazendo. Eu acho que essa foi muita experiência da UEPB. Ali, quando a gente assume a PRPGP em janeiro de 25, né, bem recente, ali a gente já tinha os primeiros diálogos com a Ana Paula, que já colocava para a gente os desafios para fazer o Proext PG acontecer. De lá para cá, nos damos as mãos, PRPGP, Proext, e Ana Paula Bispo, com a coordenação do programa, dizer, vamos tentar fazer acontecer da melhor maneira, inclusive num cenário em que a própria CAPES não tinha muita clareza, no que consistia o próprio programa e como ele seria executado. Mas, diante de tanta novidade, diante de todos os desafios, em função do que a gente já vem acompanhando do ano passado para cá, diante desse auditório lotado de pessoas interessadas, empenhadas com o Proext PG, eu só posso imaginar, eu só posso chegar à conclusão de que na UEPB a gente tem uma experiência primeira, mas muito bem sucedida. Então, parabenizar a Ana Paula, parabenizar a todos os professores, né, envolvidos no Proext PG, que estão ali com seus projetos, os estudantes, os pós-graduandos e todas as pessoas envolvidas para fazer esse programa acontecer. Então, que vocês tenham um bom evento, aproveitem bastante, que seja um momento de muita partilha, de muita construção de conhecimento. E é isso. Um abraço, minha gente. Convidamos o pró-reitor de extensão da UEPB, o professor Dr. José Arlindo de Aguiar Filho, para a sua fala. Obrigado. Bom dia. Eu não sei se está funcionando. Alô? Tem que ligar. Muito bem. Bom, pessoal, vou só fazer uma fala breve, contextualizando, né? Primeiro, agradecer a Ana o convite, saudar a Melânia, minha colega, e todos vocês que estão aqui. A Sheila, nossa convidada, uma pessoa muito querida. Olha, falar sobre esse projeto eu acho super oportuno, porque às vezes a gente não sabe o contexto em que a gente vive, principalmente o estudante que vem chegando, né? Mas a inserção da extensão e fazer seu trabalho de parceria junto com a pesquisa dentro das universidades, como a Melânia falou, é uma novidade. Mas é uma novidade que foi pensada já na Constituição de 88. Então, a gente vai fazer 40 anos que está tentando implantar essa novidade, não é? E ela está acontecendo agora. Então, é um momento muito interessante da gente estar participando, porque nós estamos assistindo, nós estamos fazendo
acontecer aquilo que foi pensado por uma outra geração. Não é? Ensino, pesquisa e extensão são a definição constitucional do que é a atividade acadêmica. A universidade é o ensino, pesquisa e extensão que acontecem de maneira indissociável. Se um professor diz eu só faço pesquisa, eu não faço extensão, ele não é um professor universitário. Se ele diz eu só faço extensão, não faz pesquisa, ele não tem atividade acadêmica. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o princípio legal. Não é? E hoje a gente vê a universidade correndo atrás. Não é? O idealizador pensa, sonha, e pronto. E quem é da extensão, da pesquisa também, a gente sabe, para colocar em prática, para implantar, aparecem 1000 desafios. 1000 desafios e dificuldades. O ProEx-PG é um edital pensado pela CAPES pioneiro. A Ana, a Melânia estão aqui enfrentando essa dificuldade, porque é a primeira vez que ele acontece. Né? E hoje a gente vem aqui nessa sala e a gente acompanha, né, o trabalho da Ana, a gente percebe que ele é uma iniciativa pioneira e que está dando um resultado excelente. Excelente. Eu fico muito feliz de ver que agora as coisas estão andando e que a gente vai conseguir implantar o princípio sonhado lá atrás e que a UEPB vem acompanhando. Né? Esse ano a UEPB equiparou as bolsas da extensão com a pesquisa, finalmente, e a gente está conseguindo montar uma universidade que segue os princípios acadêmicos aqui no Brasil e no mundo. É isso, pessoal. Parabéns e vamos em frente. Espero que a gente tenha um excelente evento. Encerradas as falas dos que compõem esta mesa de abertura, agradecemos as contribuições institucionais e as importantes reflexões compartilhadas nesse momento. Convidamos os integrantes da mesa a se acomodarem na plateia para que possamos dar continuidade à programação do evento. O nosso muito obrigado. Agora, para a palestra de abertura, convidamos a professora doutora Sheila Lucena, docente permanente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, professora. A palestra da professora abordará o tema Extensão como ferramenta para a geração de impacto social nos programas de pós-graduação, trazendo importantes reflexões para o papel da extensão na articulação entre conhecimento acadêmico e transformação social. Seja muito bem-vinda, professora. Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Inicialmente, queria agradecer na pessoa da professora Ana Bispo, pelo convite, ProEx, né? Pró-reitoria também de pesquisa. Não vou correr o risco de me equivocar no seu nome, que é difícil, de Arlindo dá para arriscar, né? Mas dizer que é uma satisfação muito grande ver essa sala cheia, né, para falar um pouco sobre extensão, pesquisa e um tripé que é indissociável. O que isso significa na prática, né? Então, é muito desafiador esse convite que a Ana me fez, né? E essa temática que a gente vai conversar nessa manhã. Eu agradeço imensamente a presença dos estudantes, porque a minha fala nessa manhã tem o intuito de provocar reflexões no estudante de pós e de graduação, no docente que está aqui na sala. Olha aí o desafio, né? No docente que é gestor, coordenador de programa de pós-graduação, e a visão que a CAPES gostaria, né, que fosse real já no nosso dia a dia. Hoje eu coordeno um programa de pós-graduação, eu coordeno o ProEx-PG da minha instituição, dou aula de práticas de extensão na graduação e ministro aulas também na pós-graduação, num programa que a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá na última quadrienal, muito rápido, mas já que a gente quer compreender o que a CAPES quer da gente, então vai ser ali um spoiler, né, na verdade, do que aconteceu na nossa última quadrienal e como o papel do ProEx-PG foi fundamental para que a gente saísse de uma nota 3 e fosse
para uma nota 4. Tá? Então, para falar, eu inicio aí com a minha lembrança de estudante, na verdade, né? Então, eu disse que queria falar de estudante na perspectiva da graduação, de estudante na perspectiva da pós-graduação. Então, o estudante de graduação, eu vou trazer minhas lembranças, e os estudantes, os quais eu ministro aula para eles, né, da disciplina de práticas, já que lá na nossa instituição, no IFRN, já existe uma curricularização da extensão. Então, o curso de Engenharia Sanitária Ambiental, eles possuem uma carga horária definida ali no PPC deles, que eles precisam pagar, vamos dizer assim, né, que eles precisam ter na grade curricular deles para conseguir o diploma, para que eles possam se formar. Então, a disciplina chama Práticas de Introdução à Extensão, e eu ministro essa disciplina, e após essa disciplina, quando eles alcançam esse crédito dessa disciplina, eles estão, entre aspas, aptos a iniciar a corrida, a maratona, atrás da quantidade de carga horária de extensão que eles precisam fazer. Então, a disciplina vem na perspectiva de deixar o aluno ciente do que é extensão, do conceito, da questão da legislação institucional e fora, né, para que eles possam decidir com mais propriedade como que eles vão alcançar essa carga horária da extensão no currículo deles, e para que eles tomem a decisão de maneira mais assertiva. E aí eu lembro da minha época de estudante de pós-graduação. Quando eu ainda estava ali no mestrado, a nossa grande preocupação era o quê? Uma publicação. Quem aqui é da pós? Levanta a mão, por favor, estudante da pós. Da graduação, tem algum? Que maravilha, né? Então, a gente chega nessa manhã, provavelmente, com essa preocupação. Que artigo eu vou publicar? Gente, eu trago uma notícia, eu acho que vocês já sabem, né? O Qualis morreu, especialmente na área ambiental. A gente vem fazendo discussões aí, já que o programa que eu coordeno é na área ambiental, sobre como serão esses indicadores para mensurar o quê? Impacto social. A gente quer mensurar, materializar impacto social dentro da pós-graduação. Olha o papel do PROEX-PG. Né? Então, quem aqui nunca teve essa preocupação? Já publicaram um artigo científico? Quais da revista que eu vou publicar? Na minha época de pós-graduação, essa era a minha primeira preocupação. Cheguei no programa, tinha ali o projeto para defender, queria qualificar, queria pré-qualificar, mas a cobrança era muito veemente no sentido já de pensar e amadurecer a perspectiva de publicação de um artigo científico. Inclusive, no programa de pós-graduação que eu coordeno, existe uma normativa interna, onde os estudantes precisam alcançar uma determinada pontuação para conseguir defender. E essa pontuação ela está toda vinculada à produção científica, ou seja, à pesquisa. Professora, mas a senhora não veio falar de extensão? Calma que a gente vai falar de extensão. E aí, como nasce essa sua perspectiva, essa sua tomada de decisão para essa publicação do seu artigo científico? Como que eu busco ali? Vou falar bem francamente. Na minha época, eu entrei na linha de pesquisa que o meu orientador tinha e eu tive que me enquadrar naquilo ali que ele já estava fazendo. Nós não tínhamos muita autonomia na época. Imagine pesquisar ali no Google Escolar. Eu fui generosa, né? Porque é o que vocês gostam mais de usar, mas as bases indexadas são as mais confiáveis, né? Quando a gente toma a decisão de buscar na literatura o que já tem sobre a minha pesquisa para que eu possa definir a minha pergunta de pesquisa, não é isso que a gente faz? A grande preocupação com o artigo científico. Mas aí, né, hoje em dia, como é que essa questão funciona? Qual que seria a expectativa da CAPES quando a gente pensa no impacto social? É entrar numa plataforma de pesquisa,
ver a temática que eu estou tentando buscar, ver se essa temática teve publicações em revistas de grande fator de impacto, ou eu vou na comunidade, conversar com a comunidade e tentar compreender quais são os problemas locais da comunidade, para, quem sabe, conseguir, a partir dessa minha pesquisa na base de dados e, com a conversa, com o diálogo, junto com a comunidade, tomar uma decisão integrada, né? Essa é a palavra. Indissociabilidade, o sinônimo de integrar essa pesquisa e essa extensão. E esse é o nosso grande desafio que nós vamos falar nessa manhã o tempo inteiro. Então, ainda estamos, só para se localizar, na perspectiva do estudante, né? Então, a minha experiência deixou de ser como funciona, né? E eu passei a me preocupar, né, como melhorar. Essa é a nossa intenção de integrar pesquisa com extensão. Não é como funciona a pesquisa, é como essa minha pesquisa pode melhorar socialmente o cenário local. E nós vamos falar muito nessa manhã sobre território. A gente teve que parar, mas na frente tem um gráfico, e pensar, opa, né, eu estou produzindo muito a um, como se fosse fácil, né? Mas e o impacto real na minha comunidade? Esse impacto está acontecendo? E essa mudança, ela, ainda na minha experiência, eu não vivenciei extensão na graduação. Eu acho que eu tive uma oportunidade. Eu sou bióloga de formação, fiz mestrado na área de bioquímica e doutorado na área de biologia molecular. E passei ali por alguma coisa de extensão na UFRN, pensando ali em bioquímica e aproximação ali com a comunidade. Muito, mas muito incipiente do que era a extensão para a graduação. Imagine na pós-graduação. Aí nem se fala. Zero experiência com extensão na pós-graduação. Mas, ao chegar no Instituto Federal, essa mudança ela veio acontecendo. Ela vem se transformando na minha vida. E aí eu falo enquanto profissional, porque quando eu decidi fazer biologia, eu queria ser ativista do Greenpeace, eu queria atuar aí militando, defendendo as tartarugas, mas eu fui para a área de saúde, né? Fiz mestrado e doutorado nessa área e depois eu retorno para o IFRN e mudo de área. Hoje eu estou na área ambiental e a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Então, a partir da segunda metade ali do século XX, nós precisamos começar a ter novas reflexões em relação à decisão de como publicar, né? Acesso à educação, saúde e direito, eles são problemas sociais reais do nosso território. Será que tem algum grupo de pesquisa dentro da minha pós-graduação que estuda saúde, educação, direito humano? Lá nos meus grupos de pesquisa, nós temos uma área muito diversificada, interdisciplinar, já que a área de ciências ambiental é muito interdisciplinar e foi algo que eu enfrentei quando fiz essa transição da área de saúde para a área ambiental. Foi compreender que os problemas eles eram, não que o da saúde não seja, mas na área ambiental eu precisava preciso, né, da visão de um estatístico, de um engenheiro civil, do biólogo, para que a gente possa tentar encontrar uma alternativa ali de propor, quem sabe, uma solução para o nosso problema. E é muito importante se sentir parte do problema para depois querer fazer parte da solução. Eu trabalho muito com educação ambiental e os estudantes das escolas de educação básica, quando a gente pede para eles desenharem, por exemplo, um problema ambiental, eles têm a ciência. Eles desenham o lixo fora da lixeira, eles desenham o animal se impactando com o plástico, mas quando eu pergunto assim, quem jogou esse resíduo fora da lixeira? Por que esse lixo foi parar no oceano? Aí ele fala assim, foi minha tia, foi minha prima, foi meu vizinho, todo mundo, menos ele. Então, como ele não se sente parte do problema, ele não vai ser parte da solução. Percebem que ele compreende que o problema existe. Ele sabe que o problema de jogar o lixo fora da lixeira é um descarte inadequado do resíduo.
mas ele não se sente parte da solução porque ele acha que não foi ele que jogou, né? Então, a partir do momento que a extensão trabalha e melhora a percepção ambiental desse estudante, a nossa pesquisa pode inovar soluções tecnológicas para desenvolver aquela solução, mas o estudante foi sensibilizado, talvez, a partir da ferramenta de extensão, né? Já que é o título da nossa palestra, como que a extensão pode impactar a pós-graduação. Então, esses vínculos dialógicos entre a universidade e a sociedade, eles são fundamentais. Eles precisam permear as nossas decisões para escolher. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai mais publicar um artigo com grande relevância científica. Não vou falar quais a um, porque não existe mais. A gente precisa publicar. Os indicadores, as métricas da CAPES continuam cobrando isso da gente, né? Enquanto programa de pós-graduação e enquanto coordenadora, eu vivencio isso na pele. O nosso programa lá já estava com a segunda nota 3. Felizmente, ele subiu para a nota 4. Foi um trabalho de muita construção durante 4 anos. E o impacto social, vocês vão ver que fez a diferença na hora da subida, vamos dizer assim, da ascensão dessa nota. Então, a provocação não é deixar de produzir. Não estou fazendo nenhum tipo de alusão contra a pesquisa. Eu venho dessa origem, né? A gente trabalhou, como disse muito bem Arlindo, 40 anos a gente está correndo atrás aí desse prejuízo. Está na Constituição, a gente vai ver. Para ser indissociável, né? E como é que a gente vem seguindo de lá para cá? Com a perna talvez mais curta? Não sei, mas vamos pensar aqui o histórico, a extensão, tem um errinho aqui de digitação, desculpa. Ela nasce com a intenção de democratizar, né? Num contexto ali, o projeto Rondon, aquela primeira foto lá que vocês viram, essa foto, para mim, ela significa muito. Foi um projeto Rondon, não sei se vocês sabem, é um projeto interministerial, é um projeto do Ministério de Defesa. Ele existe desde a época da ditadura, ele funcionou muito no início como assistencialismo, que nós vamos ver, e eu tive a oportunidade de participar do projeto Rondon. Nós ficamos 28 dias no sertão da Paraíba, trabalhando com as comunidades quilombola, na perspectiva ambiental e da saúde. São conjuntos de atividades que são pensadas para a comunidade, que possui a escolha da comunidade. São comunidades com um índice de desenvolvimento humano baixo, né? E aí existe aí todo um cenário que se desenha por trás dessa perspectiva da extensão, no sentido dela deixar de ser assistencialismo. E aí eu voltei para mostrar que o contexto da extensão nasce desde a época da ditadura, né? A gente precisava falar sobre democratização do país. E a extensão dentro das universidades foi uma provocação dos movimentos sociais para que a universidade, apesar de ser pública, ela, de fato, ampliasse as portas da instituição para o público. Então, a extensão ela é mais uma porta que se abre na universidade para receber a sociedade, que é quem sustenta a nossa instituição, né? Quando a gente pensa, é público, mas tem imposto, né? Quem que paga? A sociedade, né? Então, como disse muito bem nosso pró-reitor, a gente tem essa indissociabilidade constitucional, tá? O artigo 207 da Constituição Federal, desde 1988, que fala sobre indissociabilidade. Mas aí a gente talvez comece, a partir de agora, a refletir na perspectiva do docente. Na prática, colegas docentes, será que essa perna da extensão ela não é um pouquinho mais curta ou ela não tem ali uma certa fragilidade quando nós pensamos no ensino e na extensão? Na realidade, ela é um pouco mais frágil, né? A gente tem um tripé onde a instituição precisa se sustentar, mas muitas vezes o professor disse aqui que está equiparando agora o valor da bolsa de extensão para a bolsa de pesquisa. Esse ano, isso é um ganho, eu não tenho dúvidas, aí sem precedente. Infelizmente,
na nossa instituição, o valor da bolsa de pesquisa, de extensão ainda é menor do que o valor da bolsa de pesquisa. Então, olha aí como o tripé está desequilibrado. Isso é um exemplo prático. A bolsa da extensão menor do que a da pesquisa. Se eu tiver uma bolsa de pesquisa e de extensão, se eu tiver que escolher e preciso pensar nas minhas necessidades básicas, muitas vezes eu vou escolher o quê? A extensão, né? Porque por amor, a pesquisa, por amor, talvez eu não consiga me sustentar. Então, o que é essa extensão? O que é essa extensão que nós estamos falando? Aí eu peguei lá do site de vocês, né, da Pró-Reitoria de Extensão, que a extensão, de acordo com o Correia, né, um autor aí recente, mais ou menos, né, 2007, ela é um processo educativo, cultural e científico que articula ensino, pesquisa e extensão. É indissociável, né? Na prática, a gente vai falar um pouco sobre os desafios. E é constitucional. Então, quando o professor menciona que 40 anos nós estamos tentando correr atrás para alcançar essa indissociabilidade, essa integração, é fato. E o PROEXT-PG ele vem como uma política indutora da CAPES e para superar um dos desafios que nós temos institucional, que é o quê? O recurso. Né? Como é que eu vou fazer? O docente ele bate o escanteio e corre para cabecear. E aí a gente ainda tem que fazer extensão na pós-graduação e, por amor, sem ter nenhum tipo de política indutora, sem ter nenhum tipo de recurso, fica complicado a nossa situação. Né? Então, o papel da universidade ele é formativo. Nós formamos pessoas. E essa formação ela precisa acontecer a partir do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu preciso integrar, né, nos projetos de extensão, eu posso trabalhar o Rondon, por exemplo, que eu mencionei. Né? Os estudantes de engenharia sanitária e ambiental, eles pensaram oficinas na área ambiental para levar para a comunidade, dentro da perspectiva dos conteúdos que eles estavam estudando em sala de aula. Certo? Até aí, só extensão. Só. Né? E a perspectiva da pesquisa. E ensino também, né? Já que eles estão saindo da teoria de sala de aula e vão trocar saberes com a comunidade, enquanto pensaram nessas oficinas, mas talvez ao chegar lá, que foi exatamente o que aconteceu, eles precisaram fazer adaptações na realidade, depois que entenderam sobre o território. A gente saiu do Nordeste, o nosso grupo era Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Então, imaginem o impacto cultural só entre a nossa equipe. Tá? Então, foi muito desafiador juntar a equipe do Rio Grande do Norte com a equipe do Rio Grande do Sul para beneficiar o território nordestino. Talvez para a gente tenha sido um pouco mais fácil de compreender sobre a territorialidade. Né? Então, a gente fez uma proposta de algumas oficinas, mas quando nós chegamos lá, a realidade era um pouquinho diferente. Nós tivemos que sentar e nos adaptarmos à realidade, mas funcionou bem. Então, nessa perspectiva desse exemplo do Rondon, é muito clara a extensão e o ensino. Não sei se vocês conseguem observar. Mas se eu só deixar a formação do nosso estudante acontecer, o processo formativo dele, enquanto ele está praticando o conhecimento nas oficinas, isso seria um assistencialismo. E a formação da comunidade? Nós vamos falar sobre isso. Mas na perspectiva da pesquisa, é aqui onde entra, né? A questão, a pesquisa ela entra e precisa trazer soluções inovadoras para o contexto social. Então, é aí que a gente precisa propor hipóteses, perguntas, testar através de uma metodologia experimental, um desenho experimental, que é assim que a gente faz ciência, e impactar de maneira real na nossa comunidade. Mas antes, eu fui lá e conversei com a comunidade. Que é um exemplo muito prático. Eu trabalho com catadores. Às vezes, a gente pensa... O nosso programa lá ele é profissional. Então, a gente tem que entregar para a sociedade um produto técnico-tecnológico. Vocês têm um programa que entrega um produto educacional. Né? O produto técnico-tecnológico ele pode
ter 10 tipos. Mapas, aplicativos, material didático. E aí, imagine aí, olha aí, se eu não fizer a pesquisa dialogada com a comunidade, e eu proponho para os catadores, eu sei que eles estão numa situação de vulnerabilidade, eu proponho uma capacitação de empreendedorismo para auxiliar na retirada do CNPJ, para legalizar a associação. Mas os catadores, minha gente, não sabem ler. Olha aí a incoerência, porque eu não dialoguei com a sociedade, porque eu não busquei compreender o território. Como que eu iria fazer isso? Provavelmente através da pesquisa, né? Para poder pensar na extensão, através da extensão. Então, olhe como está tudo junto. Eu não consigo nem separar nesse exemplo, né? O que é pesquisa, o que é extensão, como é que eu faria pesquisa. Mas, para compreender o território do catador, onde o catador está inserido, a maioria são analfabetos. Como é que eu vou falar sobre empreendedorismo se eles não sabem ler? Então, a gente precisa ter esse cuidado, e talvez seja isso que a gente precise começar a repensar. Às vezes, a gente fica pensando em coisa tão mirabolante. Ai, como é que eu vou dar conta de fazer ensino, pesquisa e extensão na pós-graduação? A pós-graduação, ela faz parte desse tripé, ela não está parte da universidade. Então, o tripé ensino, pesquisa e extensão também precisa acontecer na pós-graduação. Mas é muito difícil, porque a gente já tem várias demandas. Mas a provocação dessa manhã é que talvez a gente já faça esse diálogo com a comunidade, mas não materializou ainda, né? Será que eu já busco conversar? Eu falo demais, viu? Alguém controla aí meu tempo? Mas é porque, um outro exemplo que eu lembrei, a gente tem uma sociedade de catadoras de marisco, lá no litoral. Você pensa que elas querem ouvir falar em instituição de ensino no território delas? Elas não querem mais, não. Porque, muitas vezes, elas foram objetos de pesquisa, elas não foram sujeito. Então, você chegar lá, o catador também ele é bem desconfiado, viu? Prometendo ou dizendo que eu vou fazer isso. Esse dado vai servir para quê? Eu preciso voltar lá. E aí a gente entra numa questão que essa extensão ela não acontece a curto prazo, né? Hoje a CAPES aceita até experiências de projetos de extensão de 12 anos, porque nós sabemos que nós não vamos conseguir alcançar 40 anos, né? Nós estamos correndo atrás. Como é que o Proext PG foi lançado em 2023? Como é que eu já vou ter tudo indissociável, lindo e maravilhoso hoje? Mas, por outro lado, se eu não começar hoje, quando é que nós vamos encontrar o resultado, né? Então, um pouquinho da perspectiva do estudante, um pouquinho das dores do docente que já está fazendo pesquisa e, às vezes, faz extensão separado, né? E um pouquinho dessa visão que a extensão ela não pode ser assistencialismo. Foi isso que eu acabei de falar, né? Em relação à comunidade lá das marisqueiras que não querem... Foi um colega pró-reitor de extensão da UFRN, eu fui num evento, e aí ele, no final das contas, ele conseguiu convencer as meninas lá a coletar os dados, mas sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que dormir lá, teve que passar uns dias lá. Então, ele virou parte. Eu tenho também uns estudantes que monitoram a tartaruga no Rio Grande do Norte, que eles chegaram, acamparam, ficaram, eles já estão há 8 anos lá. Eles viraram uma liderança no município, mas quando eles chegaram, eles acamparam lá e tinham a hipótese que existia tartaruga lá. Mas o meu aluno, ele acampou, a mãe dele, no final de semana, ele acampava do lado e dizia, meu filho, volte para casa. Aqui é perigoso, não vai dar certo. E ele, não, mãe, aqui tem tartaruga. Não, eu vou ficar aqui. Então, ele virou, no início... os pescadores eles se alimentavam dos ovos. Olha aí o território. Era fonte de alimento. Como é que eu tiro e não coloco nada para substituir? Vai dar certo esse negócio? Então, hoje, eles já produzem movimentos com os catadores, nas datas comemorativas. Ele mudou, tá, para a cidade e ele virou uma liderança. E ele conta, né, que um dos dias mais felizes da vida dele foi o dia que ele viu uma tartaruga presa na rede do pescador e que o pescador cortou para soltar a tartaruga, fruto de um trabalho de educação ambiental de 8 anos. Vocês sabem quanto custa uma rede para um pescador?
pode ser a necessidade da semana ali dele, a feira, o recurso. E ele cortou a rede para soltar a tartaruga. Cadê a pesquisa? Cadê a extensão? Cadê o diálogo com a comunidade? Vou só provocando. Eu não vim trazer resposta, não. Eu vim trazer reflexão. Estou quase da filosofia, né, professor? Então, a gente tem aqui essa questão do objetivo que nós precisamos diferenciar, né? O que é assistencialismo e o que é, de fato, ali, extensão. E a gente pode fazer um questionamento. Tem processo formativo para o estudante e para a comunidade? Tem. Extensão, né? Não lá no Rondon. Se eu fosse lá, ensinasse o pessoal, os estudantes ensinassem alguma coisa sobre a área ambiental, resíduos, separação de resíduos, e fosse... Esse exemplo ainda está ruim porque ele está aprendendo. Ele vai separar. Mas o pessoal da saúde, por exemplo, eu vou lá, coleto um sangue, faço o exame dele ali de glicemia, por exemplo, e vou embora. O que foi que ficou de formação para a comunidade? Eu preciso falar sobre glicemia, sobre a alimentação. Eu vou lá e ensino a escovação, né? Escovar os dentes. Como é que eu trabalho isso aí? Como é que eu gero dados da pesquisa e para a extensão, tá certo? Então, toda vez que eu tiver dúvidas se é assistencialismo, eu vou perguntar ali, visto como sujeito ou co-participante, que foi o exemplo das marisqueiras, né? Elas já se sentiam o quê? Sempre objeto passivo. Ninguém perguntava qual era a opinião delas sobre esses projetos de pesquisa que estavam acontecendo, nem voltava para dizer o resultado. É a mesma coisa com o catador. Aqui o fluxo, né? Então a gente tem ali simultâneo, pesquisa e extensão. A seta, ela tem 2 sentidos, né? Eu não posso ter aqui sequencial. Primeiro a pesquisa, primeiro a extensão. Ou primeiro a extensão, depois a pesquisa. Então não tem diferença entre um e outro. Aquele exemplo ali que eu coloquei, eu acho que é bem claro para o pessoal da saúde sobre hospitais universitários. Quem tem curso de medicina, quem tem curso na área de odonto, que é o caso de vocês, né? O hospital universitário, na parte de medicina, ele é fundamental. O aluno vai lá, não é isso? Estuda ali a teoria, vai lá, começa a estudar os casos, R1, R2, acompanha o professor. Ele está se beneficiando da comunidade como processo formativo dele. Mas a comunidade está recebendo alguma coisa? Então, se não tiver, é assistencialismo, né? Então, é unilateral. E aí, aqui é só para a gente compreender o papel, assim, de como a extensão é uma ferramenta poderosa, de como a gente pode se apropriar, né, para basear a nossa pesquisa, como eu falei lá, o artigo, né, a tomada de decisão de que artigo eu vou publicar na minha pós-graduação a partir de uma conversa com a comunidade, né? Entender ali sobre pesquisa, ali, a descoberta científica, a transmissão de conhecimento, como que eu faço o engajamento dessa comunidade, a descoberta científica ali precisa permear as necessidades sociais do território, da comunidade, e essa interação da extensão ali, ela precisa transformar a sociedade. Eu conversei rapidinho com o Arlindo, no caminho, né, que ele foi meu Uber, e ele veio falando como o número de projetos de extensão da casa de vocês tem aumentado. Eu deixo uma provocação para vocês darem uma olhada. De 23 para cá, eu tentei levantar esse dado lá no IFRN, não deu tempo. Depois da indução do ProExt PG, quantos estudantes de pós-graduação passaram a integrar projetos de extensão? A gente aumentou lá, gente, 1 ou 2, viu? E esse projeto deve ser meu. Não queria estar gravando, né? Mas deve ser meu, esse projeto, tá certo? Porque eu fico empurrando os meninos para fazer a extensão. E aí, no âmbito da pós-graduação, a gente sabe ali que a CAPES é quem regulamenta tudo, a nossa nota 3, nossa nota 4, né? Aí, da perspectiva do aluno, quando eu era estudante de pós-graduação, eu não sabia nada disso, como era que funcionava. Mas, gente, é uma dor de cabeça que a gente tem para alcançar esses indicadores, e vocês são co-participante disso, viu? Existe um item lá que é formação, e o egresso do programa
ele tem responsabilidade na nota do programa, viu? Se quiser me chamar depois, eu vou falar sobre isso aqui, viu? Mas aqui é outra palestra, tá? Então, a gente tem o Programa Nacional de Pós-Graduação, a gente já está no 7º, tá? E esses primeiros aqui, a gente tinha aí... Aí, imagine aqui aqueles 40 anos da Constituição para cá, né? A gente tinha aqui o foco exclusivo ainda em estar implementando, entendendo o que era pós-graduação, uma formação aqui ainda dos professores. Quando a pós-graduação iniciou no Brasil, muitos pesquisadores precisaram fazer pós-graduação fora, né? Para depois retornar e virar um multiplicador de conhecimento aqui. E aí começa aqui a partir do 5º, olha aqui como está individualizado, vamos dizer assim, ali já começa a acontecer uma integraçãozinha, né? Então, se eu pudesse falar de um marco nos programas nacionais de pós-graduação, a partir do 5º caderno, a gente já está no 7º. A gente começa a ver ali algumas falas sobre preocupações com políticas afirmativas, com assimetria. E aí, a gente, Nordeste e Sudeste, a gente sabe o que é assimetria, né? Impacto econômico e tecnológico real. Então, a CAPES, minha gente, ela vem começando a perceber isso, tem saído editais específicos para diminuir essas assimetrias, tá? Então, a gente tem um olhar aí que vem mudando. Demorou 40 anos para mudar? Demorou. Está começando agora? Tá. Mas aí o nosso papel de abraçar e tocar esse negócio para frente, né? E aí o marco, que eu mencionei, né, uma política indutora da CAPES, está pedindo a extensão, mas deu dinheiro à Ana para ela fazer o evento, né? O cartão. A Ana não, gente, a instituição, estou brincando. Mas a gente tem aí um fomento para alavancar, né, a extensão. A gente não estaria aqui se não fosse o PROECT PG da instituição de vocês, né? Então, ele vem como divisor de águas e ele nasce em 2023. E está aqui, ó, a portaria. Então, ele vem do Ministério da Educação, ele vem da CAPES. Então, a gente precisa abraçar enquanto instituição, e desde 2023, que essa política foi lançada, é pioneiro, a gente chegou no primeiro evento mais perdido do que segue em tiroteio, não sabia muito bem o que estava acontecendo. Hoje, a gente já veio falar sobre casos exitosos. Vocês são um caso exitoso, eu não tenho dúvidas, né? Então, precisa, só um parênteses que eu queria fazer, precisa ter uma diferença entre a extensão da graduação e da pós. Tá? E aí, como vai ser essa diferença, né? Nos trabalhos de pesquisa envolvendo a pós-graduação. Eu não posso dizer que eu estou fazendo extensão na pós-graduação com os trabalhos que eu tinha lá na graduação. A gente menciona no relatório, menciona. Eu mencionei, sabe por quê? Porque o impacto social a CAPES cobra na educação básica. O Instituto Federal tem aluno do ensino médio. Então, eu não vou me beneficiar disso? Vou me beneficiar, mas eu vou dizer que está exigente. Porque eu disse, viu? No relatório. Vou mostrar para vocês aqui. Tem trabalho de extensão na graduação. Só disse isso. E o relatório depende muito, aí eu já estou falando na perspectiva do coordenador de pós, né? De como a gente conta a conversa. Porque eu só disse assim, tem projeto XYZ. Aí a perguntinha do revisor do relatório veio assim, tem, professora? Tem. Tem quantos? Há quantos anos? Quantos alunos a senhora impactou? Quanto tempo você está fazendo esse projeto de extensão? Então, não basta eu dizer que tem, que existe. Ele quer a informação mais aprofundada, né? Aí eu só estou vendo a pró-reitora de pesquisa balançando a cabeça porque ela sabe o que é que a gente passa, né? Aqui a gente tem a questão da indissociabilidade, de novo sendo mencionada. Políticas públicas, nós vamos perceber que é um gargalo que a CAPES quer que a gente vire, que nossas pesquisas fomentem tomadas de decisões para a criação de políticas públicas e assim impactar o território. Aqui os ODS, né, está bem voltado para a questão.
A gente trabalha muito na área ambiental, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que os meninos que são do Quintal Produtivo, né, da agroecologia, provavelmente aí estão bem próximos. Eu estou caminhando, tá? Estou caminhando. Então, as métricas de avaliação da CAPES precisa ter um equilíbrio, né? Entre o artigo A1. Esqueçam essa conversa desse A1, mas eu botei porque eu sei que tem peso para a gente, né, quando fala desse A1. Mas é alto fator de impacto. E agora, como é que eles avaliam isso? A CAPES. Números de citações, por exemplo, né? A Dimension, que é uma plataforma que a gente tem utilizado na área ambiental. A gente consegue ver citações de revistas brasileiras nos últimos anos. Então, a gente está tomando essa decisão de aonde publicar em revistas nacionais, utilizando a plataforma chamada Dimension. E as internacionais, a gente sabe dos indicadores que eu nem preciso falar, né? Mas olha, a balança, ela está equilibrada no que é produção científica e o que é impacto social, tá? Então, precisa que essa métrica ela seja oficial quando a gente pensa ali na capacidade de transformação local. Essa extensão integrada, indissociada com a pesquisa, tá? E aí, estou falando aqui que ele não mede mais, né, só o que se publica, mas a transformação real no nosso território. Eu posso deixar o material para vocês depois, tá? E aí eu vou falar da minha casa, que eu tenho propriedade aí para comentar um pouquinho. Gente, essa sigla ali é Programa de Pós-Graduação em Uso Sustentável dos Recursos Naturais, que é o programa que eu coordeno hoje. Então, percebam, nós temos três aspectos que a CAPES cobra. Na minha época de estudante, eu não sabia disso, tá? Mas a CAPES cobra, para dar essa nota 3, 4, 5, 3 aspectos. O primeiro é o programa, né, o primeiro quesito. Não sei se eu posso afastar muito, se eu estou aparecendo. Formação e um específico para impacto na sociedade. Então, isso aqui é a ficha de avaliação de um programa de pós-graduação. Muda um pouco de acordo com a área, e esse aqui é da área de ciências ambientais, tá? E aí, o que a dimensão avalia? O primeiro é praticamente estrutura, laboratório, docente, área dos docentes no meu programa. Então, é algo que a gente ali no quadriênio de 2017, aqui, ó, nós éramos bom. No quadriênio de 21 para 24, nós aumentamos para muito bom. Então, lembrado que era 3 a nota, né? Agora veio um 4. Poderia ter sido um 5. Sabe por que não foi um 5? Olha ali o impacto social, viu? Aí a formação, qualidade dos nossos estudantes, eles cobram a formação de vocês. Por isso que eu disse que a responsabilidade não é só do coordenador. É a publicação, aí a pesquisa muito forte, né, e a qualidade da formação do estudante. Por exemplo, não adianta eu, professora Sheila, sozinha, aí o povo da área de saúde, né, publicar um Nature, publicar um Cell, publicar na melhor revista da área de vocês e não colocar o nome, como é seu nome? De Daniele, que é minha orientanda. Por que eu estou publicando sozinha e ela não está fazendo parte do processo formativo? Por que Daniele, que é minha orientanda, não foi no trabalho? Se é o tema da dissertação dela, vale ressaltar, porque poderia ser com outro aluno, né? Mas é o tema da dissertação dela. Aí eu publico o Nature sozinha, eu posso ganhar um Nobel. A CAPES não quer saber, sozinha, pegando esse recorte da formação, tá, gente, do estudante. É óbvio que eu estou exagerando, que conta ponto na avaliação, mas pegando esse critério formação, eu não vou tirar a nota máxima enquanto programa, porque eu não levei a Daniele na formação, junto com a publicação. Ela não participou? Não está esquisito? Eu sou a pesquisadora dona da verdade, que publico sozinha, e os meus estudantes, né? Então, esse quesito aqui, formação, ele quer saber da qualidade do discente que eu estou formando no meu programa, tá? E o último, que é o que a gente mais interessa na manhã de hoje, é o impacto social. Que eu estou aqui falando. Você vai dizer, essa professora Ana convidou errado, porque o programa dela tirou regular no impacto social em 2017 e 2024. De novo, né, ali, regular.
Aqui são os índices, poderia ser insuficiente, fraco, regular, bom e muito bom, e nós não tiramos. Por quê? Aí eu dou um recorte no social, tá? O que é que eles avaliam? Caráter inovador da produção, impacto econômico, viabilidade e transparência das ações. Tiramos bom. Olha ali, sempre 17 e 20, tá? O quadriênio anterior e o quadriênio que saiu o resultado em 24. Nós trocamos ali o fraco, né? No anterior, a gente tinha tirado fraco, aí subiu para bom, e ali o outro trocamos. Foi para fraco o que a gente tinha tirado bom. Gente, isso reflete exatamente naquele exemplo que eu dei. Não significa, eu tenho certeza absoluta que, na prática, nós somos de bom para lá. E tem uma outra coisa, a gente não podia pular de 3 para 5. Se a gente tira uma nota aí muito boa, não existe, né, essa perspectiva. Algumas áreas falam que sim, mas para pular de 3 para 5, né? Então, a gente tirou aí, ó, no caráter inovador, nós somos fracos. Então, a nossa nota não subiu para 5. Olhe como o impacto social pode impactar no resultado da avaliação da CAPES. E aí, entra no exemplo que eu disse. Eu falei que eu tenho um projeto de extensão na educação básica, foi uma das coisas que nós fomos criticados no relatório. Mas eu não disse quanto tempo, quantos alunos são impactados. Eu não contei a história direito. O fato da gente ter tirado esse fraco não significa que nós não fazemos na prática, mas a qualidade da informação que foi na tal da sucupira deixou a desejar. O relato é, professora? Qualitativo. Sabe a história o quadrado da redação do Enem? Se tiver fora, eu posso desenhar, pintar do lado de fora, fazer tudo, mas ele não apareceu na sucupira, ele não vai ser contabilizado. Tá? E nós somos avaliados anualmente, precisa ter uma coerência todo ano. Quadriênio ali, ó, 21, sai uma coleta CAPES para o ano 21. 22, o que é essa coleta CAPES? A CAPES entra nessa plataforma e gera um dado quantitativo, né? E aí, no final, quando eu escrevo, ele compara. Se tiver uma incoerênciazinha na conversa, ele vai pegar. E eu acho que o nosso ficou ali, no começo a gente estava aprendendo, eu tinha assumido a coordenação, acho que na primeira coleta, no de 2021 ali, acho que teve alguma informação também que não bateu com o relatório descritivo, isso foi suficiente para a gente tirar um fraco no item impacto e caráter inovador da produção intelectual. E a gente tinha uma patente, viu? A nossa primeira patente saiu nessa quadrienal e a gente não conseguiu subir ficar com um bom aí, ficamos com um fraco. E aí a gente percebe, né, uma cobrança. Por que a gente recebeu? Precisamos pensar em políticas públicas, né? A questão de transferência de conhecimento para a sociedade precisa ser real. Aí eu faço uma provocação. Eu acabei de dizer que a gente teve uma patente. Socialmente, quanto que essa patente impacta, de fato? Se a propriedade fica registrada e eu não compartilho com a sociedade. Né? Então, a gente tem que ter uma diversidade, é um tipo de produto tecnológico nosso. Também não estou falando contra a patente, não. Eu vi que vários de vocês têm patente aqui. Muito legal. Conseguir transferir essa tecnologia para a sociedade que são outros 500. Né? Então, a gente tem que ter... Na hora que eu fui escrever o relatório, eu tentei botar material didático, patente, mapa, aplicativo, tentar diversificar o leque de produtos tecnológicos. E nós somos, no meu ponto de vista... O profissional nos permite transformar esse dado científico em algo tangível para entregar para a sociedade. É como se fosse um pouquinho mais fácil de alcançar essa extensão num programa de pós-graduação, pensando no profissional. Já que a gente está entregando algo tangível para a sociedade, né? Um material didático para a escola. Um exemplo também... na época da pandemia, uma aluna minha estudou casos de Covid e tentou fazer uma correlação com indicadores de saneamento, não é? Já que a gente sabe que a transmissão da doença acontecia relacionada ao quê? À higiene. Vamos falar assim, de uma maneira muito, muito simplista. E aí,
nos bairros que tiveram maior índice de Covid e de letalidade, o produto tecnológico foi uma cartilha, isso no meio da pandemia, já no final, para disseminar a questão de ações para mitigar, né, a transmissão, e aí a gente foi para a escola de um bairro específico que tinha altos índices, falar sobre essa questão. E a realidade que a gente encontrou lá foi bem complicada, em termos de como que eles circulavam entre si e disseminação do vírus, tá? Então, mais um exemplo aí de tentar encaixar a extensão com a pesquisa. E ali, está destacado ali, setor produtivo o tempo inteiro. A CAPES pergunta para a gente se os nossos projetos estão relacionados com o setor produtivo. E aí, a linha do tempo desse impacto social, que isso, no meu ponto de vista, é uma preocupação. Como é que a gente mensura impacto social? Ana está balançando a cabeça, né? Em 1 ano, em 2 anos, quem se beneficiou? Não é fácil. Não é fácil mensurar impacto social. Então, a gente tem aqui até 12 anos, né, que a CAPES está aceitando. Então, gente, é uma trajetória. É por isso que eu não posso ir para o território hoje das marisqueiras e ir embora não voltar nunca mais. Eu preciso, de repente, aí para os professores coordenadores, de um projeto estruturante, que é o que a CAPES quer também no primeiro item, né? Um projeto estruturante numa comunidade. Gente, um projeto estruturante para os estudantes é um projeto que tenta ter uma interdisciplinaridade com todas as linhas do programa e que ele pode ser uma pesquisa aí de muito tempo acontecendo dentro do seu programa e que não se desfaz com muita facilidade, vamos dizer assim, né? Precisa ser constante o trabalho. Aí aqui é o perfil, agora eu posso falar, já estou mais tranquila, mas eu fiquei preocupada. Como é que eu vou dizer que eu vou ter que aumentar o número de trabalho dos docentes? Como é que vai ser? Mas não é isso não, tá? É só a gente tentar equilibrar esse novo intelectual da pós-graduação. E quando a gente fala que a universidade forma pessoas, a gente não contrata pesquisador, a gente contrata professor. Né? Então, por aí, a gente já tira aqui qual seria o anseio. E aí eu posso ter no meu escopo de docentes um perfil de professor muito bom na extensão, outro muito bom na pesquisa. Vamos tentar juntar, né? Então, percebam, o que está em vermelho, a linha está mais equilibrada, né? Entre o rigor científico, a gente precisa manter, nós vamos continuar fazendo ciência, né? Rigor científico, responsabilidade ética, inovação metodológica, mas olha o ponteadinho do meio, né? A gente, enquanto pesquisador, é como se a gente fosse o pontilhado, o pesquisador que nós estamos aí há 40 anos sendo, né? E olhe lá se conseguiu, né? Mas aí o vermelho está mais equilibrado, o quadrante aqui do rigor científico. Percebam aqui a área, na verdade, né? É isso que eu queria dizer. Antes a gente tinha aqui um rigor científico muito grande, pouco aqui, ó, compromisso social, pouco entre aspas, né? Comparado com o que a gente quer alcançar hoje na perspectiva de aumentar o impacto social na pós-graduação. Então, a gente precisa sair do pedestal, sair do nosso laboratório e pegar a escadinha aí e parar lá no território, que a gente já falou bastante sobre isso, né? E aí, a gente tem aqui uma brincadeira, né, na verdade, o novo perfil, né, o perfil intelectual dos docentes, pelo menos os que estão no Proext PG, né? E aí eu peguei aqui alguns grupos de vocês. Como é que a gente poderia pensar? Olha como eu sou audaciosa, né? Em pesquisa e extensão dentro dos grupos de vocês. Deixa eu beber uma aguinha. E aí eu estava mandando mensagem para 9 horas da noite, perguntando quais os grupos? Me diga aí. Soberania alimentar e diálogo horizontal. Os meninos do quintal produtivo, né? A questão de coparticipação. A gente já falou muito sobre isso, né? Compreender aqui o papel dos agricultores familiares, né? E, de repente, tentar fortalecer. Eu sei que isso é muito difícil, minha gente, na prática, mas é para fazer uma provocação, para pensar em relação a possibilidades de privilegiar o território, né? Aí eu peguei o grupo de vocês lá,
aqui outro grupo, a formação de agentes comunitários para transformar a coleta de dados, e esses dados se transformarem em números para pesquisa. E eu acho que o que é principal ali em cima é transformar a comunidade de objeto de estudo para sujeito participante. E eu juro que eu estou acabando. Aqui é o nosso ProExt PG, lá, né, um dos nossos projetos, que a gente começa como extensão. Eu vim aqui acolher e me senti acolhida como qual é seu nome? Nicolau falou na minha apresentação. Professora, sinta-se acolhida, né? E é assim que eu venho compartilhar sobre o nosso ProExt PG, que nós começamos como extensão. O que eu estou querendo dizer? Não havia ali um projeto de extensão, talvez como fosse feito na graduação, né? E nós temos o desafio de implementar uma horta dentro de um grande shopping da cidade e transformar esse espaço em uma ferramenta pedagógica para os nossos estudantes e para a comunidade que vai se beneficiar com essa horta. Então, existe uma parceria com um grande shopping lá da cidade, que a gente não tem resultados ainda efetivos, porque houve uma mudança de administração do shopping. Isso impactou no avanço do projeto, mas foi muito bom, porque quem assumiu agora, o shopping, ele achava que a marca dele era muito forte para ter necessidade de se preocupar com a questão de sustentabilidade, tá? Mas com a nova gestão que assumiu agora, engraçado que eles trazem no plano de sustentabilidade dele já a previsão de ter uma horta, e o nosso projeto casou muito bem com isso aí, né? Então, a gente vem numa perspectiva de educação ambiental, de capacitação dos envolventes, de pesquisa aplicada e tentando cada vez mais avançar nessa implementação. Então, ensino, pesquisa e extensão. Então, a competência precisa sair da bancada, né, para o estudante, uma gestão social, uma comunicação dialogada. Então, a gente tem dialogado muito com o shopping, porque imaginem aí, são empresários, né? Então, assim, eu entro com fomento do ProExt PG, da CAPES, com bolsista, ou seja, a mão de obra para o shopping, os insumos serão comprados pelo projeto e o shopping quer saber com o que ele vai se beneficiar. Eu estou num processo de convencimento e eu pretendo deixar o projeto sustentável para que ele não dependa do recurso do ProExt PG. Então, ele precisa ser construído nessa perspectiva dele ser institucionalizado pelo shopping, entendem? Já que o meu programa é profissional e a gente não tem aquele enxoval de bolsas básica que a CAPES manda para cada programa. Profissional, se sustente. Vá buscar suas parcerias. E aí a gente tem desafios para essa implementação. A gente sabe dessa extensão junto à pesquisa, não é fácil. Desafios institucionais em relação a recurso. O ProExt PG talvez venha sanar, e aí uma das perguntas aqui dos bastidores é: será que vai ter continuidade? Será que vem um novo ProExt PG? Se é uma política indutora, precisa continuar, né? Mas a gente não sabe. Aí problemas ali que a gente precisa ter muita paciência para superar esses desafios, mas esse dado aqui mostra que cada vez mais nós somos cobrados não pela quantidade de publicações. O azulzinho aqui é pelo impacto social real, não pela quantidade que a gente vai ter. E aí, como alcançar tudo isso? Através da interdisciplinaridade. Eu sei que eu já falei demais, mas eu estou esperando a placa aparecer. Eu estou tentando avançar. E aí, esse projeto ele tem uma certa longevidade, né? E como que a gente supera tudo isso, né? Como que a gente vai buscar formar redes colaborativas? E aí eu agradeço imensamente o convite, né? E eu quero dizer que amanhã eu vou ficar para o GT de Educação Ambiental, da área ambiental, né? Para aprender, trocar experiência com vocês. Financiamento institucional, eu já vi alguns programas que estão criando uma espécie de ProExt PG institucional, viu, pró-reitores? Não sei se vocês têm dinheiro, né? Mas para manter redes colaborativas e integração. Quando a gente não tem dinheiro, a gente vai atrás de quem tem, né? Tenta ser ali um parceiro. E aí, para fechar minha fala e provocar mesmo assim que o papel do estudante
né? Vocês são os catalisadores. Vocês serão os futuros docentes que, após os 40 anos da Constituição, são vocês que vão implementar de fato. A gente está aí passando por uma transição, dando um pontapé inicial, tentando, né, botar essa política de indução da CAPES para frente. Mas no dia que vocês se transformarem, acabou essa história de professor, pesquisador, professor extensionista. E aí o resultado, né, vem o quê? A médio, a longo prazo, a gente começa a fomentar hoje dentro da pós-graduação para que vocês se tornem esses pesquisadores comprometidos socialmente no futuro, né? Então está aqui o discente com o seu papel, né, de provocar, de tentar enxergar na pesquisa de vocês um diálogo com a comunidade. Ah, professora, eu preciso ter um projeto de extensão institucionalizado, registrado, é o ideal. Mas um pontapé inicial já tentou conversar com a comunidade, né? Esse meu resultado vai impactar em quê? E parece que cada vez mais eu estou falando em pesquisa aplicada, né? Mas a gente sabe da importância da pesquisa básica. E aí o orientador, né, aqui fazendo um papel de juntar, né, de trazer esse estudante para próximo da sociedade, para melhorar o impacto social do seu programa, para cada vez mais encontrar aí soluções que a gente vá impactar no desenvolvimento do país, né? Então, eu coloquei ali, pesquisa sem extensão é eticamente comprometida, graças a Deus que a Arlene já falou na abertura, né? Então, eu fechei tranquilo, né? Mas a extensão sem pesquisa também é eticamente comprometida. Aí a gente pensa na Constituição, né? Ensino sem extensão também está comprometido? Pensando no tripé, não tem uma perna que deve estar mais fragilizada ou maior ou menor do que a outra, né? Então, o território não pode ser só um objeto de coleta de dados. Eu não posso ir lá nas marisqueiras tirar uma foto para postar no meu Instagram, até porque uma hora ela não vai me receber mais. Como aconteceu lá no Rio Grande do Norte, na cidade, acho que de Macau, na Costa Branca. Então, era isso assim, que eu tinha para falar para vocês. Eu me despeço. Se deixasse, eu falava mais. Mas eu estou preocupada com o tempo. Eu já tentei acelerar no final e dizer que, mais uma vez, fico muito feliz em ver essa sala falando sobre extensão. Espero que eu tenha deixado aí uma sementinha nesses nossos estudantes de graduação, de pós, e nos nossos colegas. Eu sei que é duro, porque eu vivencio isso. A Ana me convidou, eu disse, Ana, deixa eu ver minha agenda, deixa eu ver minha agenda. Aí, falar uma coisa. Eu disse, eu vou para o interior na sexta-feira, tem como mudar a data da minha palestra? Ela disse, mas o evento começa dia 30, na segunda. Aí eu disse, então é de abertura, sou eu? Ela disse, eu disse, então tá certo. Eu descobri assim, né, que não dava para mudar, porque a minha palestra era de abertura. Mas muito obrigada pela atenção de todos vocês, viu? Obrigada. Nós agradecemos à professora Sheila Lucena pela palestra enriquecedora e abrimos agora espaço para o diálogo, para perguntas e para contribuições, tá certo? Aqueles que desejarem, só levantar a mão que a gente leva o microfone.